com cara descontente. Peço-lhe que retire as mãos. Enquanto os reais apertavam as bochechas do vampiro. Ela pediu Qual era o objetivo da reunião dos deuses? Se realmente aconteceu. Após o pedido, a rainha Sucubus começou a desaparecer, transformando-se em matéria escura e sorrindo. Charles, quem estava observando, aguardar um pouco e a informação viria. A luz já estava acesa no quarto, quando o vampiro se sentou no chão ao lado da estante. Ao redor de uma montanha de livros, leia um deles. Charles foi distraído da leitura com a repentina aparição de Hillis, quem saudou sua conhecida com um sorriso. Desviando-se levemente, o demônio encolheu os lábios e relatou o fracasso, a qual ela recebeu um grito de indignação. Charles olhou para Hillis com a boca aberta, questionando como ela não conseguiu cumprir o pedido. E a rainha Sucubus, de lábios caídos, ficou em silêncio. Inclinou-se e colocou a mão na cabeça. De fato, é declarado Se ela movesse um pouco o corpo na frente de um homem, então ele abriria sua alma para ela de imediato. Mas este homem nem sequer piscou. A rainha dos sucubos já começava a atribuir o fracasso de Kane com problemas de saúde masculina, enquanto o vampiro puxava um dente de vampiro. Olhou para ela, atônito. Brilhe também sugeriu. O cara simplesmente decidiu manter sua virgindade até os 30 anos para se tornar mágico, assim que ele descobriu humana em si mesmo. Mas ela descartou essa opção imediatamente. E Charles mandou a mulher para casa, rindo, enquanto o vampiro se acomodava no travesseiro. Com os olhos fechados, a demônia penteou seus cabelos com cuidado, dizendo que queria entrar no subconsciente do rapaz, forçando e depois apagando sua memória. Mas era muito perigoso, e a loira repetiu o que ouvira. Charles ficou muito surpreso e olhou para Hillis, quem quase a golpeou novamente na cabeça. Ao ouvir isso, Kane fez um contrato com o Grande Duque. A demônia baixou, culpada, seus olhos amarelos, admitindo ela não conseguiu descobrir qual príncipe era, porque então poderiam ter sido revelados. Enquanto Hilly se desculpava com Charles por ser inútil, ela pensou, chocada, que um mago comum concluiu um contrato. Mas o Grande Duque, os três encaram o 6 armado, sentado na cama de Kane, enquanto ele respirava pesadamente coberto de gotas de suor. O jovem, com aparência cansada, admitiu ele nem sequer imaginava a rainha sucosa seria enviada ao seu sonho, obter todas as informações, graças a Shira, que estava pensativa por ter conseguido afastar a demônia. O Grande Duque esclareceu se o jovem não era resistente o suficiente para desmascarar seus truques, mesmo sem ele, enroscando a boca em vergonha. Declarou que se tivesse olhado para o demônio, mesmo de relance, uma situação perigosa teria ocorrido. Porque ele gosta de senhoras de meia-idade. Cira, irritada, ele se levantou e começou a agitar seus 3 pares de braços, declarando sentir-se repugnado. Toda vez que via o comportamento fútil deste sonho, diabo e gentil, observando tal reação violenta, decidiu que Assura a odiava muito. Dissolvendo-se no ar, o Grande Duque de 3 Rostos despediu-se do jovem. Porque não havia motivo para se preocupar com alguém como ele. E ele o agradeceu em troca, agora, em um quarto escuro de hotel. Kane estava sentado sozinho na borda da cama, olhando para os resquícios da energia de Assura. Os olhos do jovem brilhavam amarelo. Ao refletir, percebeu que o Grande Duque, por uma honra, fora enviado acima de Londres. Dina ouviu de Van sobre um vampiro chamado Charles, quem parece uma garota comum.
Mas após viver por centenas de anos nessa forma, seus gostos tornaram-se verdadeiramente estranhos. O rapaz, fechando os olhos, segurou a cabeça, que estava se partindo de dor, e percebeu algo desconfortável. Agora, com a lua cheia lá fora, o personagem principal, Engage Kane, achou que esses seriam seus futuros camaradas. Então, ele não poderia machucá-los. Mas também era muito difícil explicar o que estava acontecendo. A noite fluía suavemente no dia, e o céu escuro, com estrelas. O céu esbranquiçado cedeu lugar a um céu fechando claro os olhos com nuvens e concentrando a espada. Demigod disse que não conseguiu obter nada. O homem de cabelos longos estava em frente à janela, dizendo a Kane que nem Hiriam, Nora, Osaka e Blake estavam lá. E o personagem principal, vasculhando sua bolsa, clarificou por que o interlocutor voltou. Apenas agora, olhando para a rua pela janela. O demigod estendeu a mão para o vidro. Declarou ter encontrado o segundo irmão do jovem, o irmão mais velho, que contou tudo. Rick relatou que o encontrou na propriedade, prestes a ir embora. E Kane decidiu que era óbvio mandar. O menos suspeito é Rhaenys. O personagem principal decidiu que, para começar, será melhor não contar para Rick que Rhaenys é do círculo. Porque os deuses não podem ser totalmente confiáveis. Kane estava se perguntando qual forma já tinha o círculo de estacas, certo de que Rhaenys era membro. Rick, na janela aberta, virou e olhou para o interlocutor com perplexidade, com leve preocupação. Ele perguntou se algo havia acontecido na casa de Kane. Porque o círculo deveria tentar se aproximar dele, e o jovem surpreso estava se vestindo, lançando a bolsa sobre o ombro. Kane concordou com as palavras do demigod. E eles estavam agindo com mais cautela do que o esperado. O jovem já segurava a maçaneta da porta e abriu a porta pretendendo sair do hotel. E acrescentou que os membros do círculo fariam isso. Quando chegou a hora, Rick estava atrás dele. Deu um olhar penetrante a Kane. Numa dia tão claro, muitas pessoas lotaram as ruas da cidade. E havia uma fonte com figuras de elefantes. Rick, caminhando entre a multidão com Kane, disse ao jovem que isso era desejável. E sua maior cidade se chama Ruf. Apesar esta cidade brilhante e bela não é a capital. Uma reunião de deuses será realizada aqui. O personagem principal pensou. No entanto, Rick disse que a reunião não seria aqui. O que surpreendeu muito Kane. Kane o olhou com perplexidade. O jovem perguntou ao demigod por que ela havia vindo. E ele respondeu que tinha negócios aqui. Rick começou a olhar ao redor com preocupação, com seus olhos violetas fechando-se. O homem de cabelo longo caminhando à frente. Concluíram que ainda eram seguidos. Kim olhou ao redor com satisfação, notando a irritação dos observadores, que cometiam uma ação estúpida em relação ao demigodo. Rick disse que não iria matá-los. Talvez essas pessoas seriam úteis para eles no futuro. E o jovem atrás disse isso. Então, perdido em pensamentos, o semideus concluiu, a mão no queixo, que seria divertido se entreter assim. E Caim só o olhou questionando, não compreendendo o que estava sendo dito. Rick se voltou para o jovem e com um sorriso malicioso, disse que queria tentar reagir como uma pessoa. Uma vez, surpreendido, Caim tentou esclarecer intermitentemente se essa ação era o que ele estava pensando. Enquanto isso, o semideus gritou para correr, e correram rapidamente em frente com entusiasmo, enquanto o personagem principal corria atrás dele. Rick e Kane correram pela estrada,
o mais rápido que puderam, fugindo da vigilância. Seguindo Charles, correram Rain Shepherd e Tudenshire. Os 4 correram por uma rua vazia entre casas brilhantes. Numa determinada altura, os 4 pararam de repente e respiravam com dificuldade. Provavelmente, perdendo de vista o Deus e seu acompanhante. Charles clicou descontente, incluindo que os haviam perdido, porque o casal se mudou rápido. No momento seguinte, o vampiro gritou furiosamente, ordenando que todos se porque os homens nunca poderiam ser perdidos, e a equipe começou a se dispersar em direções diferentes. Os altos edifícios da cidade esconderam alguns bairros do sol e eles estavam à sombra. Você é através de vários tipos de lixo e caixas. Rick e Kane, que haviam se desviado da perseguição. Caminhando devagar, olhando ao redor, o jovem concluiu que conseguiram escapar. E o semideus fechou os olhos. Felizmente, disse que às vezes é divertido fazer isso, ao se aproximar da porta resistente. Rick convidou Kane a entrar e pegar a máscara. Ele avisou haveria um homem com um chapéu antigo dentro. Então o jovem perguntou que tipo de máscara era. A resposta ele recebeu que conteria totalmente os poderes divinos. Rick afirmou que era necessário esconder adequadamente Kane. Identidade para participar da reunião. O jovem perguntou, confuso, se o semideus viria com ele. E ele respondeu calmamente que o homem atrás da porta era um subordinado do Senhor. Ele explicou que se entrassem juntos, ele entenderia imediatamente que Caim era. Entrando, o apóstolo de Rick foi. O jovem começou a descer um longo corredor, escada retorcida. No meio, algo laranja brilhava. Caminhando pelas escadas, concluiu que não havia fim para eles. Surpreso com a existência de um lugar assim, em Rondônia. Ao descer, o homem atravessou um arco branco, encontrando-se na rua, diante de um pequeno prédio. Ao entrar, Kane, ao redor, diversos objetos nas prateleiras, olhou ao redor e assumiu que estava em uma loja de antiguidades. Ele parou de notar o que havia à frente. Fragmentos de um corpo de metal pendurados em correntes. Enquanto Kane olhava para a instalação em comum, uma voz atrás dele deu as boas-vindas aos convidados. O cara se virou, surpreso, sem sentir a presença de alguém. E, à sua frente, uma mulher loira, de óculos e chapéu vermelho, estava parada. Quem perguntou por que ele veio, Kane examinando com cuidado. Uma linda garota com rabos de cavalo e íris roxas. Sugere que ela era a voz. De repente, outra voz surgiu, da abertura ao lado do rapaz. Cobriu-se com uma cortina, notando a chegada de um visitante perspicaz. Retirando o tecido, a silhueta de um homem em roupas verdes e um chapéu apareceu das trevas. O cabelo do homem também era verde. E ele sorria, satisfeito, apanhando Hayley nas costas. O dono da loja permitiu que ela saísse. E ele caminhou em direção ao visitante, colocando a cadeira na outra mão. Sentando-se em uma poltrona redonda. Hector cruzou as pernas e ergueu a mão. Bem-vindo ao seu armazém de roupas, jovem. Ao examinar o homem incomum, Kane percebeu o chapéu velho. Isso deixou claro que se tratava do mesmo homem. Rick falava sobre tomando a máscara teatral nas mãos. Hector sorriu e concluiu que o visitante não era muito acomodando-se, mostrando uma máscara, com a lágrima preta descendo do olho. O dono da loja perguntou se Kane veio por isso. O cara estendeu a mão, querendo ver o produto. De repente, Hector abriu os olhos verdes e surpreso. Ao notar algo incomum,
Ele chamou atenção para o pulso de Cain, no qual pendia um artefato em forma de bracelete. Hector saltou imediatamente do assento, implorando furiosamente o jovem para mostrar-lhe essa decoração. E ele ficou surpreso com a repentina mudança. O dono da loja riu loucamente e ele ganha a vida observando. Então ele pode avaliar imediatamente um item. Hector, sem tirar os olhos do bracelete, sugeriu admiravelmente que o artefato pertence à Era da Luz. Agarrando a mão em punho e o movendo para o corpo dele. Cain pediu desculpas e se recusou a mostrar o bracelete. Estendendo as mãos ao rapaz, Hector esforçou-se para convencê-lo. E o jovem brincando com a mão erguida. Com um sorriso, elogiou a sede de pesquisa. Mas novamente recusou. Então, Hector enrugou os lábios, irritado, sem tirar os olhos do artefato. Isso o interessou, ele soltou uma risada descontente, concluindo que palavras não resolveriam nada aqui. E o rei o fitou com perplexidade. Ele levantou as sobrancelhas e, de boa natureza, disse que Hector deveria desistir. De repente, os olhos do rapaz se alargaram muito. Começou a acontecer algo estranho à sua frente. Hector, homem curioso, joelhou-se pavorosamente, pedindo para ver o bracelete apenas uma vez. Cain observou, confuso, o que estava acontecendo. Apenas agora compreendendo palavras, o que significa usar palavras além das palavras. Hector rastejou no chão, agarrando a túnica branca do jovem, e continuou implorando para mostrar-lhe o bracelete. E ele pegou o tecido de suas mãos e perguntou, perplexo, o que havia de errado com o homem. Cain concluiu, com prazer. Hector era um bajulador, enquanto ele limpava as prateleiras. Cain decidiu perguntar a Hector algo, e ele permitiu que ele perguntasse o que quisesse. Ambos os homens estavam sentados em banquinhos. O jovem perguntou se o dono da loja pudesse criar um gole com o núcleo de 1 milhão de mamãe. Hector olhou para o interlocutor com perplexidade, perguntando se um núcleo desse tamanho existia. Cain olhou para o homem com um sorriso malicioso e declarou que só estava perguntando. Hector assumiu uma postura pensativa e, após pensar, concluiu que era difícil. Cruzando os braços sobre o peito, o jovem disse que sabia disso. E o homem de verde perguntou-lhe novamente, perplexado com essa reação. Hector ficou chocado ao ouvir o colega alquimista Cain. Eles também disseram que essa era uma ideia louca. Depois disso, o homem sorriu, considerando-se o melhor alquimista. O jovem olhou para Hector, confuso, ao afirmar que havia apenas 3 melhores alquimistas da terra firme. Levantando o dedo indicador, Hector começou a enumerá-los. Nomeie o primeiro dono da 11ª torre mágica. Cain, confuso, clarificou que havia apenas 10 torres. Depois, Hector explicou. Algo chamado o 11? E seu dono é um dos secretos defensores do Império Cascal? E o jovem, ouvindo isso, com a satisfação, observou-se. Este era o discurso de um vendedor típico de Madison. Hector continuou a lista, nominando o segundo arquelítico, da borda das terras nevadas do norte. E embora seja um mago, não um alquimista, sua sabedoria supera a do primeiro. O homem mencionado concluiu que era óbvio, porque viveu por mais de 1000 anos. Clarificou se realmente o consideravam melhor. Hector respondeu que seria impossível recorrer a ele com qualquer pedido. O homem explicou que ele se trancou nas profundezas de uma masmorra coberta de neve e só se dedicava ao estudo da magia. E ele também tinha
um caráter terrível, então ele pode não sair vivo do abrigo. Kane disse que ele se dá bem surpreendentemente com essas pessoas. Então, Hector decidiu concluir a lista dos melhores. Com a última pessoa, ele modestamente apontou o polegar para si mesmo com entusiasmo, sabendo que o homem diria exatamente isso. Kane levantou-se da cadeira e começou a falar indagando sobre o preço das coisas nas prateleiras. E Hector gritou, irritado Está me chamando por ele de dizer fraco. a verdade. O dono da loja ficou surpreso quando o convidado apontou aqueles que falam sobre suas habilidades desagradáveis. Na verdade, não são nada de especial. Tomando o prato na mão, quem fingiu estar interessado, Hector inesperadamente admitiu que o jovem estava certo. O personagem principal olhou para o interlocutor com uma pitada de piedade. Ao admitir Tudo isso, porque ele não se apresentou. Ao olhar para Hector, ele estava ajustando a sua coroa, segurando a aba do chapéu. O homem de repente riu e declarou que, desde que ficou preso neste corpo fraco e recebeu seu triste estatuto, não havia motivo para ele ser modesto ou se importando com sua dignidade. Kane perguntou, perplexo, se isso realmente não era seu corpo? E Hector respondeu que, apesar de parecer assim agora, no passado, ele fazia parte de uma família notável. Quando o homem começou a descrever detalhadamente sua vida passada, aguarda o dragão. O personagem principal, olhando para ele, ouviu atentamente. Hector admitiu com irritação. Os deuses o haviam privado de tudo. E agora ele vive apenas graças à sua sabedoria. Depois disso, Caim o olhou com simpatia. De repente, o homem entendeu e Hector continuou a falar, declarando ser um dragão. Frey lembrou-se de Banyan. Quem lhe contou a história preservada nas anotações? De acordo com ela, o assassino de dragões havia sido há muito tempo erguido ao chão. E os próprios dragões não puderam ser encontrados. Então, o olhar de Banyan ficou um pouco distante, mas ela ainda disse que o único ovo na ler era o dela. Frey ficou em frente a Hector, percebendo a estranheza disso. Não apenas o coração do dragão, chamado de excelente joia, mas dentes, ossos, escamas, olhos e até sangue desaparecem. E embora não houvesse nada de anormal no fato de que tal dragão valioso, corpos estavam faltando, mas vendo a situação como um todo, ficou claro que só os demigods poderiam. Ninguém mais poderia suportar tudo isso. Mas para eles, o corpo do dragão não valia nada. Frey observou Hector acendendo um charuto, percebendo que estavam simplesmente escravizados. O olhar de Frey a Hector mudou e ele perguntou se ele realmente era um dragão. Hector retirou a mão com um cigarro, rindo um pouco das histórias dele. Diante do apóstolo, Hector estendeu os braços para os lados e pediu perdão por esta conversa deprimente e pediu-lhe para fingir que não ouvira. Frey olhou em silêncio para Hector, os braços estendidos. Esticou-se, mas seus pensamentos divagaram. Resultou, os deuses não mataram os dragões. Apenas subjugaram suas mentes e os transformou em subordinados. Isso fazia sentido. Frase com os olhos estreitados. Uma raiva intensa o invadiu. Este ato repugnante foi muito semelhante às ações dos deuses. Mas Frey parou de ficar bravo e olhou para Hector novamente. Quando o chamou de bom homem, Hector erguendo o cigarro ao seu nariz, continuou sorrindo para Frey. Frey, olhando para Hector, escutou atentamente, enquanto falava a razão pela qual os deuses o fizeram sentar aqui. Hector pegou a máscara na mão e falou sobre a obrigação de cada apóstolo vir até ele. E pegue a máscara. Hector levantou-se e olhou pela janela. Este grande dragão mal mantinha a vida e tornou-se escravo dos demigods.
A maioria dos apóstolos sorriu para ele, porque cada um deles traiu algo próprio. Decidiu seguir os deuses. Héctor apagou seu charuto em um cinzeiro de vidro, enquanto contava a história. Os deuses mostraram a seus apóstolos sua triste aparência, assim, fazendo-os crer que tomaram a decisão certa. Héctor enfrentou Frei de costas. Pareceu-lhe que Frei era diferente dos outros apóstolos. Héctor virou-se, a mão erguida. Ele disse a Frei que era diferente dos apóstolos, porque, ao invés de zombar, ele simpatizou, embora na verdade ele não se importava se Frei fazia isso ou aquilo. Os olhos de Héctor se alargaram em surpresa. Frei o abordou de forma algo formal, dizendo que não simpatizava com ele. Frei olhou para Héctor e revelou seus verdadeiros sentimentos. Ele sentia medo e respeito por Héctor. Frei lembrou-se do majestoso dragão, com espinhos e chifres em todo o corpo. Há 4.000 anos, eram os dragões. Os primeiros a perceberem foram os dois, o perigo dos demigods, e começou a lutar com eles. Frei lembrou-se a batalha entre o dragão e o demigode. Na verdade, seria mais preciso dizer que, durante as batalhas há 4.000 anos, pessoas ajudaram os dragões um pouco na última parte de suas batalhas com os semideuses, porque apenas uma espécie de seres vivos conseguiu resistir a eles. Frei lembrou da figura de seu mestre, um homem com cabelo longo e vermelho, ao redor de quem a energia sempre parecia queimar. Seu professor era um dragão. O sonho dele era derrubar os demigodes. Frei rosto se contorceu de raiva, com sobrancelhas franzidas. Ele disse a Héctor que ainda não haviam perdido, e que eles estavam ganhando agora. Héctor ficou boquiaberto, surpreso, e olhou para Frei. Depois das palavras, Héctor inclinou-se um pouco, percebendo que Frei também tinha o seu própria história longa e complicada. Frei permaneceu imóvel, mas ainda assim, decidiu perguntar sobre a situação dos outros dragões. Mas quando Frei ouviu as palavras de Héctor, ele franziu os lábios, desapontado e triste. Apenas alguns dragões estavam vivos, e os demais estavam há muito mortos. Héctor inclinou-se um pouco e sorriu. Frei não precisa se preocupar, porque, como ele disse, esta é uma família que foi grande no passado. O ator se aproximou de Frei e colocou a máscara em sua mão. Frei olhava para a máscara em sua mão. Perguntou a Héctor se ele estava aqui o tempo todo. Héctor acenou com a mão e confirmou. Não poderia ser diferente, pois estava trancado aqui. Ao fazer o pedido, Frei. Héctor abriu os olhos novamente, largamente. Estando em estado de choque, ele pediu para ele criar um corpo para um golem, com um núcleo de 1.000.000 de mana, sobre o qual ele falou um pouco antes. Héctor ergueu a mão e disse a Frei. Quem está em frente a ele? Apenas olhar para o bracelete não seria suficiente. Mesmo parecendo assim, ainda era um traficante. Frei ouviu calmamente as palavras de Héctor e decidiu perguntar o que ele queria. Héctor apontou para o bracelete na mão de Frei, solicitando que ele o entregasse para sempre. Frei, sem hesitar, concordou imediatamente. A fúria de Héctor abrandou. Ele olhou de sua mão para o rosto de Frei, perplexo. Frei não ficou surpreso com a proposta e exigiu uma promessa em troca. Entretanto, quando Frei falou sua condição na linguagem dos dragões, Héctor não resistiu. A boca dele caiu aberta e os olhos se alargaram. Miley limpava a poeira das prateleiras. Mas ao ouvir a risada incontrolável de Héctor, ela não resistiu e olhou na sua direção. Héctor segurou o chapéu. Seus olhos encheram-se de emoções. Héctor ficou surpreso com quanto Frei os conhecia. Frei olhou calmamente para Héctor. Bem, ele disse isso. Pedir
que ele abandonasse o bracelete era algo. Hector virou-se, coçando a cabeça. Disse que não disse porque ele não queria usar a linguagem do dragão. Ele só queria testá-lo um pouco primeiro. O ator, sorrindo, estendeu a mão para Frey e pediu-lhe para apenas olhe para o bracelete uma vez, porque era inútil para ele. Hector virou-se para Frey, indagando se ele tinha algum detalhe especial, que ele queria que lhe prestasse atenção. Mesmo que fosse aparência, mas Frey disse que não tinha condições. Hector, de costas para Frey, flinchou ao ouvir Frey dizer isso. O corpo precisa unir-se ao núcleo. O resto não importava. A voz de Hector foi ouvida em sua loja. Ele disse a Frey que levaria pelo menos 6 meses para encontrar os materiais necessários. E na fabricação é quando Frey poderia voltar. Aileen ficou ao lado de Hector, quem estava sentado, e encheu a xícara de chá. Ela disse que o cliente dessa vez era bem incomum. As bochechas de Aileen estavam um pouco avermelhadas. Ainda assim, ela contou o que sentia. Hector finalmente estava alegre. Hector, sem chapéu na cabeça. Ele segurava uma xícara de chá na mão. Ele explicou a ele, dizendo que, mesmo preso no porão, uma reunião interessante poderia acontecer. Há muito tempo, seu coração não batia tão forte. Neste momento, Frey seguiu Rick pela densa floresta. Rick e Frey caminharam na escuridão. Quando Rick perguntou a Frey por que estava na loja há tanto tempo, Frey simplesmente disse que o lugar era muito profundo. Rick e Frey caminharam ao longo da crista da montanha. Frey perguntou a Rick o que faria agora, porque ainda faltava cerca de um mês. Antes da reunião, o solo debaixo dos pés de Rick estava todo rachado. Apenas raras brotações surgiram do chão. Frey e Rick subiram a cadeia de montanhas. Rick decidiu responder a Frey, dizendo que iriam para o reino de Renan. Albel, apesar de ser chamado de País dos Cavaleiros, era o estado humano mais corrupto que ele conhecia. Rick, que caminhava à frente de Frey, estava horrorizado com o povo deste reino. Se atreveu a mentir sobre apoiar as tradições de seu amigo. Frey, quem tinha uma bolsa espacial nas costas, não ficou surpreso ao dizer isso. Seria estranho se não houvesse corrupção na sociedade humana. Rick parou na borda do penhasco, olhando para a montanha à frente. Esta montanha parecia incrível, porque a maior parte da área ao redor de Wanable era plana. Quando Frey se aproximou de Rick, ele mencionou o nome do Marquês da Lama. Rick imaginou o rosto de um velho repugnante e gordo. Na armadura de um cavaleiro, entre os aristocratas de Hemdable, ele era o mais nojento. Ele era lixo, não escolhendo meios e métodos para saciar sua avareza. Frey estremeceu ao ver Rick em pé diante dele. Falou sobre vários locais nesta montanha, que abrigava prisões de escravos. A expressão de Frey se distorceu instantaneamente com raiva. Ele gritou, negando o possível. Porque muito tempo havia se passado desde a abolição do sistema de escravidão. Rick olhou para Frey com tristeza, surpreso com a ingenuidade dele. Rick lembrou-se dos escravos e das algemas. Flancado por guardas, ele contou a Frey sobre o tráfico de escravos em andamento, apesar de estar acontecendo em segredo. Ao contrário, agora, a oferta de os escravos não conseguiram acompanhar a demanda. Rick virou-se para Frey, perguntando se ele se lembrava das palavras. Ele disse que ele não tinha dúvidas antes de matar o lixo. Eu reduzi a frase. Rick disse ele isso. Ele precisava usar todo o poder divino possível. Frey ficou ao lado de Rick, com as mãos nos quadris, e perguntou-lhe sobre o significado das palavras. Rick levantou a mão e apontou para a montanha. Depois disso, ele mandou que Frey eliminasse todas as prisões de escravos,
Frei não demonstrou nenhuma emoção, enquanto olhava severamente para a montanha à distância. Frei se aproximou do precipício. Dizendo isso, primeiro ele iria ver pessoalmente esses locais. E decidiu o que fazer. Rick inclinou um pouco a cabeça e perguntou se Frei duvidava de suas palavras, porque ele disse para matar alguém do mesmo tipo. Frei pulou do penhasco e usou magia. Voou para os lados da montanha. Finalmente, ele contou a Rick. Ele não confiava nas palavras alheias. Em resposta, Rick apenas desejou a Frei uma boa jornada. Um castelo sólido ficava na montanha. Torches queimavam nas muralhas do castelo, iluminando seus caminhos para os guardas. 3 guardas em armadura estavam na parede guardando o castelo. Mas, na verdade, 2 deles largaram as armas e conversaram alegremente, enquanto o terceiro tossia de cansaço. Frei, enrolando-se em um manto, se aproximou do castelo. Ele olhou para as figuras dos guardas acima. Instantaneamente, Frei começou a escalar a parede com grande velocidade. Em 4 saltos, ele já estava no topo. A figura de Frei voou sobre o guarda adormecido. Na noite, Frei correu pelas muralhas do castelo em busca de abrigo. Rápido, Frei agarrou a Juriça. E estava pendurado bem no arco. Os olhos de Frei vagaram pela área, até que ele notou algo. Diversos tipos de escravos estavam em gaiolas. Alguns já estavam sentados em desespero. Apenas um pegou as barras e tentou escapar daí. O elfo, com o pescoço amarrado, sentou-se de joelhos, tendo perdido qualquer propósito na vida. Mesmo o anão sentou-se de costas, pegando na borda das grades, e não tomou nenhuma ação. Apenas o homem-biste, abrindo a boca e agarrando as barras. Tentou sair das barras, mesmo o monstro parecido com um réptil de chifre estava aprisionado. Agora, Frei percebeu. Essas pessoas não eram preconceituosas em relação às raças. Queixando-se do tempo. Uma das noites, carregava o corpo de um escravo no ombro. Na segunda noite, com um corno de batalha na mão. Perguntou ao primeiro onde ele estava por tanto tempo. À noite, através do corpo da garota fora das muralhas do castelo. Sem responder à pergunta, o corpo de uma garota da raça besta caiu em um monte de corpos, fora das muralhas do castelo. Vendo a garota no topo da montanha de corpos de escravos já em putrefação. A segunda fez queixa da perversidade do primeiro. Frei, pendurado nos jurados, ainda observava as ações desses 2 noites. Ele ficou surpreso com o número de cadáveres, mesmo que fossem escravos. Para eles, deveriam ser uma mercadoria valiosa. Ele não compreendeu a razão por tantos cadáveres. À noite no elmo, virou-se para o segundo. Disse-lhe para moderar sua ira, porque sabia que o Marquês da Lama era o culpado, satisfeito com o fato de que, ultimamente, muitos escravos estavam morrendo. Assim, o cavaleiro com o capacete espalhou os braços. Ele lembrou. Ele só se preocupava com elfos caros. Depois disso, ele perguntou ao segundo se ele tivesse simplesmente jogado um elfo. O aluno de Frei, coberto por um manto, iluminou-se. Agora ele compreendeu a razão de tantos cadáveres. Descobriu-se que essas pessoas usavam escravos para saciar seus desejos sexuais e lhes fez ferramentas para se livrarem do tédio. Frei recebeu imediatamente uma resposta às suas perguntas, que ele queria perguntar ao Rick. Os 2 cavaleiros ouviram um barulho. Por trás deles, olharam naquela direção. Frei pousou diante dos guardas. Um deles pegou um halberd. Quando Frei se endireitou e caminhou em direção aos guardas, eles ficaram assustados e começaram a gritar. Os 2 guardas olharam para Frei, surpresos. Quando ele perguntou se o Anábel era chamado assim, o país que acolheu o orgulho dos cavaleiros, Frei voltou à sua verdadeira forma e tirou o capuz.
com raiva, ele perguntou aos guardas se eles tinham o mesmo orgulho noturno. O guardião, segurando a halberd, agarrou com ambas as mãos e sorriu, pronunciando palavras. Nesse momento, o segundo pegou um forno e começou a soprar. Frey estendeu a mão, concentrando o poder divino nela. Seus olhos, iluminados pela enorme quantidade de poder dentro dele. Imediatamente, os rostos dos guardas estavam envoltos em pequenos. O relâmpago causando espanto quando Frey abanou a mão. Os corpos dos guardas foram espalhados em pedaços, graças à força do raio. Os cavaleiros saíram em disparada dos barracos. Nos andares superiores, gritavam sobre a invasão. Em questão de segundos, muitos cavaleiros cercaram Frey e apontaram suas lanças para ele. Frey olhou para os cavaleiros à frente. Eles seguravam lanças, espadas e escudos, mas eles estavam armados e fingidos de ser cavaleiros. Frey não se mexeu, continuando em pé. Ele se perguntou o que a Rússia pensaria se visse isso. A figura de seu amigo com uma espada na mão e um escudo preso na outra. Luzia em sua memória? Frey imaginou o frio olhar de Rushid sobre si. Quando muitos cavaleiros se aproximaram de Frey, ele decidiu matá-los a todos em vez de seu amigo. Neste momento, dentro do castelo, uma garrafa de vinho tinto voou para a noite. A garrafa estilhaçou-se ao colidir com o elmo do cavaleiro. Enquanto isso acontecia, Dalimã estava irritado com o escravo. Quem morreu? De novo na noite. O capacete de quem tinha vestígios de vinho.